Gente, olha, o primeiro episódio foi impressionante. Como a gente imaginava, né, Alberto? Foi extraordinário. O primeiro episódio nos trouxe revelações, coisas incríveis, momentos extraordinários. O Joaci, advogado, e o Joaci, empresário, né? Desde o início da vida, né? Com a família lá em Pirá. Isso aí, inaugura territórios de desenvolvimento na Bahia, né? Então, primeiro hotel no Litoral Norte, primeiro hotel em Porto Seguro. O precursor do Litoral Norte. Aquele loteamento onde tem a Casa do Comércio, que hoje é a nossa Avenida Paulista. Né? Então, Patamares por Lúcio Costa. Então vocês aí podem ouvir muito sobre essas histórias, mas agora a gente vai fazer uma pergunta, Joaci. Quando nasce o político? Quando nasce a política na sua vida e quando você diz, eu vou ser político? Eu acho que, agregando ao que Aristóteles disse, né, que o homem é um animal político, eu acho que na hora que eu nasci, chorei. Esse foi o primeiro protesto, né, político. E o homem, todos nós, somos políticos por excelência. Né? Então, o jornalista, por exemplo, é um político da alma. Porque o jornalista, para ser bom jornalista, ele tem que trazer dentro da alma o propósito de mudar o mundo. Essa é a missão do jornalista. Né? Não é simplesmente informar uma coisa ali e acolá. É aquela inquietação interior. Ora, estando à frente de um jornal, tendo feito direito, estando brigando com um homem extremamente poderoso, etc., aconteceu que as pessoas vinham aqui me oferecer apoio daqui do interior, etc. Vou fazer uma revelação aqui a vocês. Afora coisas que você assistiu, como lá em Poções, intervenções daquele tipo e daquele gênero, foi a única que foi circunstancial. Mas tio Gício, por exemplo, me apoio ali, eu nunca gastei um centavo na política. Eu tinha um avião, claro, que me deslocava. Um estado como a Bahia, você fazer política de carro é uma tragédia. Sim. Me dava uma facilidade tremenda. Eu tinha conforto para poder fazer isso, tinha muitas atividades e tal. Mas eu não gastei dinheiro para dar o dinheiro para fazer a campanha, esse tipo de coisa eu não fiz. Porque eu recebi apoio em todos os 336 antigamente o prestígio, né? Era o prestígio. Era o prestígio. Foi o prestígio. O político local. Isso. Né? Eu recebi voto em todo o estado. O político local tinha orgulho de receber um político de grande. Né? Que tinha envergadura. Então ele chegava em casa, né? Chega o deputado, ele fazia um almoço, reunia as lideranças locais. E aí ele se sentia prestigiado por estar ao lado de alguém que tem aquela reputação. Do ser humano. Agora, naquele momento, você também já representava a antítese, a oposição. Você encarnava naquele momento. Mas houve também a Constituição. Sim. Quer dizer, o desejo de participar da elaboração de uma Constituição é uma coisa muito forte na lei do seu país. Né? Então, você mirou a participação naquele momento do da Congresso Constituinte, ser um deputado constituinte. E eu tinha lido Rômulo Almeida e era muito preocupado com o declínio do Nordeste, e ele disse que o declínio do Nordeste ocorreu pela redução gradual ao longo do tempo, a proporção que o Nordeste ia perdendo prestígio, de investimentos federais na infraestrutura do Nordeste. E aí ele mostrou um quadro que eu fiquei impressionado, que no orçamento da República, o Nordeste, com 30% da população brasileira, só participava com 10% do orçamento. Então eu fui para lá e montei um grupo imenso, fiz articulações. Por exemplo, eu sou persona gratíssima em Manaus. Eles acham que fui eu que mantive a Zona Franca de Manaus. E, de fato, eu fiz o acordo com a bancada do Norte para apoiar esse dispositivo que a gente transformou no artigo 165, parágrafos 5º e 7º da Constituição, que obriga o orçamento a levar em conta, mas virou letra morta por falta de fiscalização. E de política de desenvolvimento regional também. Regional. E aí, pronto, eu fui fazendo o acordo com as regiões. O que é importante para você? A gente bota lá. Tanto que isso aí terminou se transformando no núcleo do que veio a ser o Centrão. Entendeu? O pessoal percebeu isso lá atrás. Você fazer essa articulação. Porque você precisava de 281 votos para colocar um dispositivo na Constituição. Entendeu? Certo. E até no dia da votação desse dispositivo, só havia no plenário 327. Ora, você obtém José Serra, meu sósia,
né, encaminhando contra, porque ele era contra esse centralismo, ele era contra esse centralismo e tal. E eu achei que ia perder, mas tive 317 votos dos 327 e o dispositivo saiu. Quer dizer, então eu fiquei muito feliz, né? Então você entra na política mirando participar da Constituição, desse momento histórico que é a Constituinte. Aí você se filia em que partido? O MDB. Não, e era importante também uma contextualização em 86, né? 86, aquela campanha... 86 que era a campanha aqui exatamente. Na Bahia, aí já contra o carlismo, né? Já contra Antônio Carlos, quer dizer, eu já estava em guerra. Isso, onde o doutor Valdir... Eu já tinha vários processos. O doutor Valdir volta e aí vira candidato a governador, numa aliança que trazia uma parte, uma base forte do carlismo. Imensa. Né? Vinha Jutaí, veio fantástico. Viana, a família Viana, e veio Rui Bacelar, veio Nilo Coelho. Isso. Foi, aí o MDB é a sua primeira casa de política institucional. Você já fazia política, certo? Mas institucionalmente você se filia para ser deputado política federal. Partidária. E aqui eu quero fazer uma revelação que nunca fiz, é a primeira vez que eu falo, nunca. Na intimidade falei com algumas pessoas. No dia 25 de janeiro de 1986, por consenso de Roberto Santos, de Valdir Pires, eu seria o senador. Um dos senadores, eram 2 vagas de senador. E no dia 25 eu fui paraninfo da turma da filha de Roberto Santos, lá na reitoria. E quando eu estou fazendo o discurso, que olho no plenário, estou vendo 2 amigos. Um, o França Teixeira, e o outro, o deputado federal, Rui Bacelar. Eu virei para Maria Elisa, a filha de Roberto Santos, que foi quem me convidou para ser o padrinho da turma dela. Eu digo, depois você está prestigiado aí, etc. E tal. Mas o pessoal não foi lá, os 2 para falar comigo, França Teixeira à frente, para pedir a mim que eu deveria deixar a vaga de senador para Rui Bacelar. Rui Bacelar. Pergunta a seu sogro, Rui Bacelar. E aí iríamos todos para a casa de Roberto Santos, onde o Roberto Santos da Pituba ofereceu uma recepção e tal. E eu, que estava ali, eu achava que meu momento chegaria adiante, e essa coisa toda, eu achava que Rui, de fato... Já tinha um caminho lá na frente. Já tinha um caminho na frente, e é uma coisa de agregar valores, eu estava novo ali, e etc. Além disso, nós gostávamos muito de Rui Bacelar, desde o tempo que ele era funcionário do Derba, papai gostava demais dele. Ele falava muito bem do seu Gozinho. Fala muito bem do seu Gozinho. E aí eu cheguei lá e disse, pessoal, aqui o senador, o candidato a senador é Rui Bacelar, lá na casa, lá já ficou lá e tal, etc. E Rui terminou se tendo mais votos do que Jutaí. É verdade. Ou seja, você abriu mão e isso facilitou de um mandato que aconteceu naquele momento na cauda da redemocratização. Naquele momento foi um passeio. E por essas coisas, quando eu cheguei lá em Brasília, eu fui nomeado, praticamente nomeado e tal. Outras pessoas queriam ser, eu não queria de jeito nenhum, o coordenador da bancada. E como coordenador da bancada, eu já coordenei do Estado da Bahia. Do Estado da Bahia. E aí, como coordenador da bancada, eu já coordenei a candidatura de Ulisses Guimarães, a presidente, que depois resultou, eu terminei desviando, o Valdir, quem levou o Valdir acertou tudo lá e tal, fui eu, naquela época, etc. E até recentemente, agora, semana passada, jantando no Rio de Janeiro, com Moreira Franco, que era governador do Rio, sim, e Michel Temer, estava também lá o deputado Marum, aquele lá do Mato Grosso, simpaticão. Eu lembrei ao Moreira Franco que eu desci no Rio de Janeiro, né, com deputados e senadores, coordenando, a pedido de Ulisses Guimarães, a visita, depois fui a Recife, falar com Miguel Arraes, etc., para Gereissati, no Ceará, para assegurar o apoio para o Ulisses Guimarães. E aí, eu queria pegar agora um momento da sua campanha. Você vira aí, então, deputado, abre mão do Senado, vira candidato a deputado. E você saiu, né, construindo uma candidatura sem base, né? Claro. Você não tinha base política. Não, nenhuma base política.
Eu só tive município de prefeito votar comigo, que foi muito bom, Jacobina, que foi a minha maior votação, isoladamente, foi em Salvador, mas Jacobina, que era... Você teve quantos mil votos? Você lembra? Eu tive... Ordem de grandeza. Não, naquele tempo os votos eram pequenos. Menores. Você calcula o seguinte, o mais votado da nossa coligação foi Luiz Viana Neto, teve 61 mil votos, eu tive 60. Mas é muito voto até hoje. Não, e com o prefeito só. Não, é brincadeira. Só com o prefeito. Só tive o prefeito. Não, e Marcelo, nós participamos de um evento que aconteceu na cidade de Poções, que fala muito sobre aquele momento da política, né? E que você foi uma peça de grande importância e que eu fui o deputado mais votado lá de Poções. Eu imaginei quando você começa a conversa, mas eu fiquei curioso, vamos falar. Um dia recebo. Eu acho que ali nasceu o político. Eu acho que foi o meu primeiro movimento político. Aí eu recebo o telefonema do dono da empresa, né? Como engenheiro, disse, olha, tem uma obra lá na entrada de Poções, né? Eu acho que o nome era Avenida Vitória da Conquista. Eu acho que é a Avenida Vitória da Conquista. Que está toda esburacada, né, Joaci? Ele falou disso, olha, aprenda uma coisa. É melhor você ter uma pista de terra do que uma pista asfaltada com buraco. Com panela. Porque ficava cheio de panela. Aí ele disse, vá conversar com a liderança Tio Gício. Ele quer me apoiar. E diga a ele que você vai fazer, que eu dei ordem, que você vai fazer a restauração daquele pavimento. Aí lá vou eu, vou conversar com o Tio Gício, e o Tio Gício rapidamente disse assim, ótimo, vamos começar. Aí, logo depois, ele liga e diz, doutor, a gente em Planalto, o escritório em Planalto, não vai ser possível, porque o prefeito não vai deixar, ele vai prender as máquinas todas. Porque o prefeito não queria, né? Ia fazer uma nova liderança. Eu ligo para Joaci e disse, Joaci. E aí, a Joaci, impetuoso e corajoso, disse, bote as máquinas. Bote as máquinas. Eu digo, por que eu com 23 anos, 24 anos de idade, eu vou invadir uma cidade com máquina? Aí eu disse, doutor Joaci, vamos fazer uma coisa, vamos fazer um ofício. O que é que o senhor acha? Faz um ofício. A gente assina que é de interesse da empresa fazer essa ação social para o prefeito dizendo que a gente vai fazer a obra. Se o prefeito negar, é um problema dele. Ele vai ganhar a população contra ele. A população contra ele, vai ficar todo mundo a seu favor. Aí, excelente ideia. Excelente ideia. Vamos fazer isso. Eu mandei, aí de repente, o prefeito recebeu a gente entregou, 24 horas depois o prefeito disse, olha, não vai ter, e entrou na justiça. Porque tem um fato que ele tinha que fazer naquele local a inauguração do comitê político e ele daria a ordem de serviço naquele dia. E aí eu quero que ele fale, porque é muito interessante. E seguramente o prefeito devia ser governista. 100%. Deve ter sido orientado naquele telefonema também. Não vai ter máquina nenhuma, nem asfalto nenhum aí. E aí eu ligo para ele e disse, olha, tá com esse negócio aqui na justiça, agora é que não dá para botar máquina. Ele disse, pode marcar a inauguração. E aí ele chega na cidade de Poções. Lá, na cidade de Poções. Quando eu desço, se precipita da minha direção um jovem que era oficial de justiça para me entregar uma notificação. Não era para dar as boas-vindas, era outra boas-vindas. O que é que faz, o que é que não faz? Eu digo, vamos lá para o comitê. Quando chego lá, olhamos, pensamos, avaliamos. Onde é essa justiça? O juiz fica aqui, é a juíza. Fica ali adiante, era relativamente perto dos 150 metros, mais ou menos. Vamos lá. A essa altura, umas 50, 60, 70 pessoas, e numa verdadeira cena do bem amado, gravamos nós. Dias Gomes devia estar escrevendo. Dias Gomes. Em direção à juíza. Gravamos nós, a juíza. Chegamos lá e tal, a Rádio Conquista estava lá, essa coisa toda. Já cresceu, a população já cresceu, o interesse. Virou fica aí, murinho na cidade, né? Imagine, a estrada que a mulher disse que não vai. Vocês ficam aqui do lado de fora,
com ordem, nada de fazer confusão. Subimos, ele e tio Gísio. Moça, a recepcionista quer falar com a juíza. Ela está fazendo uma audiência, não tem problema, nós esperamos o tempo necessário. Ficamos ali. Com menos de 2 minutos ela veio e disse: a juíza interrompeu a audiência. Aquele povão na porta toda. A juíza jovem estava lá, eu comecei a conversar com ela e tal. A senhora formou quando? E tal. Aí eu me formei antes, etc. Muito antes. Já para dizer a ela que eu também era advogado. Deu logo uma carteirada. Da carteirada, e etc. e tal. Mas aí eu entrei. Aí passou uma manifestação de Josafá Marinho, candidato ao governo, a senhora está vendo aí? E a justiça, eu sei que o judiciário baiano está sob a tutela. E aí dei uma esculhambada em regra em Antônio Carlos Magalhães, que era para me valorizar perante ela, para ela saber que ela fica preocupada. Eu estou aqui em nome das forças que vão libertar a Bahia. Estamos aqui para dar segurança à senhora, que a senhora não pode ficar sujeita, entendeu, ao comando do executivo, etc. Vamos fazer, sim, a manifestação, vamos dar ordem para libertar e fazer essa abertura, um benefício para a sociedade. Não, perfeitamente, o senhor pode fazer. Aí eu cheguei e disse: doutora, podemos botar as máquinas? Eu falei: meu depois pode colocar as máquinas, o senhor pode colocar as máquinas, sim, nós vamos garantir. Aí quando a gente se aproxima da saída, as pessoas estavam lá de fora, um silêncio sepulcral. Aí eu fiz uma paradinha assim. Cênica, dramática, né? Vamos inaugurar e vamos fazer a obra! O mais votado da cidade, qual é a dúvida disso? A gente virou herói municipal, tem heróis nacionais. E ainda teve um outro elemento, que foi o seguinte, tanto que eu terminei indo fazer, eu fiz um comício lá sozinho, sem Valdir, sem nada, você lembra? Isso mesmo. E tinha um poeta que era meu amigo de infância, que já estava doente, tinha voltado para a casa dos pais, que, na minha opinião, foi o maior poeta da Bahia da minha geração. Afonso Manta Alves Dias, um grande poeta. E aí eu fiz e fiquei o tempo todo declamando as poesias do Afonso Manta Alves Dias, que eu sabia até hoje, ainda sei, de cabeça. Tudo aquilo criou uma aura tremenda de simpatia. Né? Deixa eu lhe dizer, depois, Joaci, a Góis Coabita fez a obra Poções Nova Canaã. Aí eu já gerente de contrato, com 25 anos, eu já era supervisor. Depois de uma atuação dessa, já foi promovido. Eu já supervisor com 25 anos. Aí fomos fazer a obra. Aí eu chegava na cidade, eu era o rei. É o engenheiro de Dr. Joaci. Em 1988, mais ou menos. Que era as campanhas municipais. Não, 86, Aí em 88 as municipais. Você estava lá como deputado já federal. Deputado federal. E aí a gente faz a obra. Era muito poder, né? Poxa, ele já tinha o império empresarial, ele tinha o império jornalístico, e aí ele passa a ter voz, batia e passa a ter voz parlamentar. Voz parlamentar. E aí fiz o enfrentamento com o Antônio Carlos lá, que foi... Sim, agora eu queria voltar a esse ponto. A gente fala muito dos processos que a Góis Coabita teve durante a sua história. Né? Então isso é muito claro na história da Bahia, que a Góis Coabita teve dificuldades enormes com os parceiros. Né? Então... Tem a história do discurso Antônio dos Carlos, protestos, e aí vai. Como foi realmente essa história quando o Antônio Carlos, eu acho que você fala contra ele remete, você replica, como é que foi essa história? Não, isso aí foi o seguinte, na Constituinte, eu fazia parte de uma subcomissão de comunicação, ciência, tecnologia e minorias, e eu fiz um requerimento para ele, que era ministro das comunicações, ele comparecer. Então ele foi convocado? Foi convocado. Ou não foi convidado? Não, ele foi convidado. Convidado. O cara não ir seria muito ruim. Certo. E ele teria todo o interesse. Então ele sabia que você estaria lá, porque foi você que foi o autor. Lógico, e Ângelo era meu colega, e a gente tinha discussões. Eu nunca briguei com ninguém da família de Antônio Carlos Magalhães. Só briguei com ele. Eu vejo que a relação é muito boa. Eu tenho uma melhor relação hoje com o Antônio Magalhães Júnior, com o Neto, com todo mundo e tal. E outra, eu nunca tive ódio do Antônio Carlos Magalhães. Ficou no folclore. Eu queria só dizer ao Antônio Carlos Magalhães o seguinte, porra, aqui tem homem nessa zorra. Cidade tem homem também e tal. E de fato... Pegando a máxima dele, tá faltando homem, doutor. Você diz, não tá faltando não, aqui tem. E de fato aconteceu aquilo na televisão, eu disse que eu poderia sofrer uma agressão, eu sempre fui bom atirador,
eu não sabia o que podia acontecer, era uma coisa arriscada. E eu treinei bastante tiro naquela época aí, entendeu? Imagina. Bastante tiro. Sim, mas disse na televisão. Mas volte lá, aí no Congresso, você convida Antônio Carlos Magalhães para ir na comissão. Ele vai e eu corri e botei o meu nome em primeiro lugar para interpelar, porque eu tinha medo que o pessoal dele botasse todo mundo na frente e não daria tempo para mim. Eu botei logo na frente. E aí, pronto. Marcondes Gadelha, sim, que tinha até sido meu colega nos Estados Unidos, lá na Paraíba, ele estava presidindo a sessão, o senador Marcondes Gadelha. E aí, pronto, quando o Antônio Carlos falou sobre o problema, etc., eu aí pedi. E entrei de uma maneira mais delicada, né? Eu disse, senhor ministro, há muito comentário nos corredores do Congresso Nacional de que Vossa Excelência está usando o cargo de ministro para influir na Constituição, fazendo a concessão de canais de rádio e televisão. O que é que Vossa Excelência tem para dizer sobre isso? Ele aí disse, eu sabia que esse senhor hoje aqui iria me provocar, entendeu? Eu li os salmos hoje de manhã para me preparar para isso. Eu não tenho que dar explicação sobre essa sua pergunta, deputado. Olha aqui, aí pegou uma sacolinha do lado, olha aqui, são 5 mil, cópia de 5 mil títulos protestados contra as suas empresas. Eu digo alto lá, não queira reduzir as minhas cicatrizes de guerra. São mais de 10 mil, em consequência das suas perseguições como governador. Aí você qualificou como cicatrizes de guerra. Que tem a ver com o episódio anterior, porque as pessoas entendam o empresário com cicatrizes de guerra. E aí é que houve aquele confronto e tal, que o clima era bastante duro. E chegou ao quê? Aí teve aquele... Não, e o bate-boca chegou... O bate-boca chegou ao ponto dele virar e dizer, não... Isso aí são questões que nos separam na política da Bahia, deveremos deixar para discutir esse terreno, essas coisas da política da Bahia em outro terreno, vamos tratar de problemas nacionais. Foi aí que eu dei a batida nele, que ele ficou chocado, né? Ele ficou chocado. Ele não esperava aquilo. Está gravado, foi filmado e tal. E eu digo, não, Vossa Excelência está enganado. Eu não estou aqui movido pelas questões que nos separam da Bahia, estou aqui tratando de um assunto que interessa à Assembleia Nacional Constituinte. Porque se eu estivesse aqui, movido pelos sentimentos que nos separam da Bahia, não estaria lhe dispensando este tratamento. Estaria dizendo aqui o que digo em toda parte. Se o Brasil fosse um país sério, Vossa Excelência não seria ministro, Vossa Excelência estaria na cadeia. Rapaz, aí foi. O Nereu Ramos lotado, todo o Ministério das Comunicações, o PFL inteiro ali. E aí pronto. E a sessão? A sessão acabou, aí ele deu um esporro. O Antônio Carlos deu um esporro no Marcondes Gadelha. Então, peraí, deputado, não podemos que Vossa Excelência não está tendo autoridade, Antônio Carlos. Ele não enfrentou, ele foi para cima do presidente. Aí eu fiquei ali, etc. Todo o PFL estava ocupando a primeira cadeira do Nereu Ramos. E eu até não deveria ter feito isso, mas fiz. Eu saí da posição que eu estava, fiquei entre a banca, porque o Nereu Ramos é um grande anfiteatro, mas não é igual ao plenário. Uhum. Então tem ali entre a primeira cadeira, a fila de cadeira ali e a mesa, tem um corredor que não é largo. Eu aí fiquei caminhando ali na frente, caminhando um pouco ostensivamente, né? Entendeu? Chamando para briga, chamando. Era. Aí o Marcondes Gadelha virou... Dando uma escorada. Lá na escola era escorada. O Marcondes Gadelha virou e disse assim, deputado, Vossa Excelência poderia se sentar, Vossa Excelência está atrapalhando. Eu digo, desde quando? Onde é que está no regimento que um deputado não pode circular livremente nos corredores? Como ele não era advogado, ele poderia ter me paralisado. Eu digo, não, mas Vossa Excelência tem o direito, mas está abusando do direito. Era abuso de direito, né? Aí Genebaldo desceu, e aí me pegou pelo braço, entendeu? E eu aí já entendi que já era a hora de sair. Chegada a hora de sair, eu fui. Então, mas a partir daí também, aí chegou a um ponto máximo da... Antes eu já tinha sido processado, vários processos no Tribunal da Bahia, juiz do Tribunal da Bahia. O Tribunal da Bahia me botou vários processos penais, vários processos.
né? Antes mesmo dessa altura, em 87, já tinha briga como o diabo, né? E eu criei casos colossais com juízes. Hoje eu tenho grandes amigos no tribunal. Hoje eu sou persona grata, graças a Deus, no tribunal. Eu tenho grandes amigos no tribunal. Mas naquele tempo os caras ficavam com medo realmente de Antônio Carlos Magalhães e eu peitava os desembargadores. Eu peitava, eu não tinha medo. Inclusive esse camarada, botou 4 oficiais de justiça para me notificar. Um na minha casa, outro no meu escritório lá, outro aqui na tribuna, outro no outro lugar. Eu mandei fotografar todo mundo e botei no jornal, na tribuna. Olha aí, um bocado de processo contra vagabundo aí, etc. Diz a justiça que não pode funcionar porque não tem pessoal. Agora, para atender o interesse, olha aqui, pá. E dei uma esculhambada no juiz. Aí o meu advogado, em seguida, que era Pedro, né, entrou com um argumento colocando o juiz sob suspeição, dizendo que tinha atacado o juiz, tinha ofendido o juiz não tinha serenidade para julgar. Então eu criei casos, tirava casos, muitos casos. Agora, voltando ao momento lá da Constituinte, né? Que é um momento... Você teve a oportunidade de conviver com Ulisses Guimarães. Muito. Né, com aquelas personalidades, grandes personalidades que hoje são raros. Muito raro na política você ter pessoas com tamanha projeção e reputação. Claro. Aí, como era o dia a dia lá com essas pessoas, Olha, era de fato... grandes políticos? Só para você ter uma ideia, eu me lembro com Zé Bonifácio, que é filho daquele Bonifácio e tal, não do Andrade Silva, aquele outro Bonifácio lá do Senado. O José Bonifácio, que era do PSD da época, ele era um homem muito ponderado, etc. Ele e outras pessoas, nós fizemos uma análise daquilo que Lula, que nessa altura era constituinte, mas antes tinha dito que eram 350, a Câmara era composta por 350 picaretas, o Lula. Né? E aí a gente foi fazer uma avaliação para saber o Congresso, qual era a percentagem de malandro do Congresso. Fizemos, várias pessoas. E chegamos à conclusão que a percentagem era de 10%, que 90% era de gente honesta, direita e tal. Quem você entende que eram destaques naquele momento? Que depois o Brasil entendeu que... Olha, as duas maiores figuras naquele momento do Congresso eram, sem dúvida, Ulisses Guimarães e Mário Covas. Né? Que era o líder da Constituinte, inclusive. Fernando Henrique ficava ali na sombra e etc. Então, veja só, você está falando Ulisses, Mário Covas, as duas figuras. Fernando Henrique, quem mais? Não, quer dizer, Fernando Henrique estava começando. Não, eu sei, mas grande nome. Mas quem é aquelas pessoas que você viu lá e que depois se projetaram para a política? Michel Temer, por exemplo? Michel Temer, mas Michel Temer chegou porque ele era secretário de Segurança Pública lá em São Paulo. Na primeira fase, entendi. Ele entrou só já participa na na etapa segunda. final da votação definitiva. Mas Michel Temer, para colocar, se você quiser colocar, que era meu vizinho de porta, o pessoal chamava ele de picolé de chuchu, e até hoje você vê que governou durante 14 anos em São Paulo, é vice-presidente da República, e vai terminar presidente da República. Anote o que eu estou dizendo. E neste mandato de Lula, anote o que eu estou dizendo. Geraldo Alckmin. Então, Geraldo Alckmin era também fazia mas você tinha Zé Richa, que era um grande sujeito, né? Você tinha... Bom, nessa época Lula foi deputado federal. Mas Lula não tinha credibilidade ainda. Lula, não me lembro se fez um discurso na Câmara. É porque ali naquele momento, o Wagner contou pra gente, né, que o objetivo deles irem pra Câmara era um objetivo muito sindical. Era realmente fazer a lei, proteger o trabalhador e tal. Mais do que isso, era entrar na política como um território de luta. O PT nasce, Wagner diz aqui, viu, Joacir, pra gente, que eles perceberam que a luta sindical tinha se esvaziado, já não tinha mais tanta força para que ocupasse... Né? Tinha que ser na política. Eles precisavam ir para a política para fazer as leis. E aí eles viram o parlamento. Eles viram o parlamento para participar democraticamente. E eles estavam certos. Sim. Do ponto de vista da perseguição do poder,
provaram que estava certo. Claro. Não, mas ele deixa engraçado porque ele fala, não, eu nunca pensei em ser governador da Bahia, Lula nunca sonhou em ser presidente da República. O que a gente queria era, de fato, atuar no legislativo para melhorar a vida do trabalhador. E lá na sua vida política, eu quero destacar uma coisa rapidamente, é que você foi, além de constituinte, né, você foi o relator de uma lei que a gente pode dizer, esta lei pegou no Brasil. E você libertou de fato o povo brasileiro, muitas vezes, de não ter força para lutar contra excessos das empresas. Você foi relator do Código de Defesa do Consumidor. Eu diria que 100% do cidadão brasileiro conhece. Isso aí é uma coisa interessante. Há 3 ou 4 dias, o vice-presidente Geraldo, que trabalhou comigo na comissão e deu uma boa colaboração no trabalho, Michel Temer também, quando chegou na fase do Código, foi um craque de bola, colaborou bastante. Então. O meu assessor era o Herman, o ministro Herman, do Superior Tribunal de Justiça, que à época era promotor. Bom, e o Código teve um detalhe, você que foi parlamentar, Ulisses Guimarães e Nelson Carneiro, os dois confirmaram que eram os decanos, Ulisses da Câmara e Nelson do Senado, que foi fato inédito na história do Congresso Nacional, uma lei polêmica como a lei do consumidor, os milhares de emendas que foram apresentadas ao meu projeto, nenhuma emenda foi aprovada. Todas foram rejeitadas. Todas. Você aprovou 100% da minha proposta, na Câmara e no Senado. Onde é que você bebeu essa... Você pegou... Aí foi a maneira democrática de fazer a lei. O modo democrático como eu fiz a lei. Tanto que o Ibsen Pinheiro disse que eu consegui unir do PCB ao PCdoB. Quer dizer, 360 graus. Né? O pessoal do PT, quando na hora de votar, votava contra a proposta do seu par, porque tinha acompanhado no processo a abertura, disse, não podemos mudar nada, eu acompanhei de perto, desculpe, colega, etc., mas eu sou contra, pela rejeição da proposta do colega. Aconteceu na Câmara e no Senado. Quer dizer, não teve uma emenda nem na Câmara nem no Senado? Nada. 2.200 no total das duas, mas nenhuma foi aprovada. Impressionante. Nenhuma. Impressionante. Você estudou aonde? Você pegou códigos de outros países? Exatamente. O que ocorreu foi o seguinte, foi uma das motivações que eu tive também. Antes, França Teixeira foi presidente da comissão do consumidor, lá da Câmara, e me chamou para uma audiência pública, e eu fui, e estive ali, participei e tal, até foi presidida a sessão por J.G. de Araújo Jorge, aquele grande escritor de Um Besouro contra a Vidraça, que foi um livro muito popular no Brasil e tal. E aí eu olhei e digo, puxa vida e tal. Mas o que eles cometiam era um erro. Eles pegavam o código e entregavam a relatoria a um cara de esquerda. E o cara já dizia o seguinte, vamos aqui para destruir a empresa. Pois é. Quer dizer, é uma estupidez. Eu então peguei o código e o pessoal dizia o seguinte, esse cara... Aí Jefferson, meu irmão, por exemplo, que era o presidente do sindicato aqui, foi procurado que eu ia destruir as empresas. Eu fiz palestra no Brasil inteiro, vai destruir as empresas, etc. Eu chegava esse pessoal, tanto que o Herman Benjamin disse, deputado, o senhor foi aquela sua agenda de empresa que permitiu. Quando o cara falava certo, eu pegava a agenda. Está vendo essa agenda aqui? Ó? São 20 e tantas empresas. Eu sou o majoritário dessas empresas todas aqui. Vocês acham que eu ia fazer um código para destruir minhas empresas e tal? Rapaz, o empresário precisa de segurança jurídica. Claro. O ambiente tem que ser seguro para o consumidor e para o empreendedor. E eu morei nos Estados Unidos e vi a diferença, o respeito que o empresário tem. Quando eu ia trocar uma coisa numa loja, etc., o cara não queria receber, o senhor pode ir ali, escolher aqui, pegar, nem discutia, porque não vale a pena. Tanto que aqui na tribuna, eu usei, depois quando eu saí, não sei se fizeram, eu botei aqui na tribuna um ombudsman. Eu tive um ombudsman aqui na tribuna, que é uma palavra sueca, escandinava, para representar os interesses do leitor, que se sentia prejudicado pelo jornal. Eu acho que a Folha tem um ombudsman. Tem. A Folha foi primeiro.
e a Tribuna aqui o segundo, um Ombudsman. Então, as lojas americanas, eu ficava besta lá, tinham um departamento para defender o cliente contra a loja, dentro da loja e pago pela loja. E então, hoje, aí você viveu aquele ambiente. Eu digo, eu vou fazer esse código. Aí eu virei, disse lá, eu digo, doutor Ulisses, mas Joci, esse código já se tentou aqui. Doutor Ulisses, eu vou fazer esse código. Vamos botar o código. O que é que você quer? Eu digo, eu quero ser o relator do código. Eu poderia escolher ser presidente, etc. Aí o nosso Agripino Maia, sim, o senador, era o presidente. Tem com ele uma relação maravilhosa. Né? O sujeito educadíssimo, muito educado. Um dos 3 reis magos. Né? E ele veio desenvolver uma grande camaradagem. E aí, audiência pública, audiência, bota daqui, bota dali, etc. E eu tenho um documento, por isso que o Geraldo Alckmin me ligou para mim para dizer a melhor lei de consumidor do mundo. Eu tenho um documento de uma reunião na Europa, realizou-se em Lisboa, presidida por um jurista francês, que era o presidente, todos os países da Europa reunidos em Lisboa para discutir a uniformização de uma legislação que permitisse isso que existe hoje. Você, quando entra em Portugal, está na Europa. Você faz voo doméstico quando você viaja lá dentro. Regulou a União Europeia. A Europeia. E o produto, tem uma lei, uma regra comum para um produto entrar na Comunidade Europeia. E eu tenho desse cara uma carta que ele fez com a minuta, ele leu a minuta do código, né? Aqui, nossa, que ainda não estava aprovado. E a carta diz que aquele conjunto de leis, se for aprovada, se constituirá na melhor lei protetora do consumidor que há no mundo. Está lá. É isso. Antes da gente falar de... Só quero deixar, só para concluir, parabéns, isso mudou a face da relação né, do consumidor com o E empresa nenhuma quebrou nem nada. Ao contrário. Ficam as boas empresas e ficam os consumidores sérios. Isso aí. Exatamente. Agora, antes da gente falar de Academia de Letras da Bahia, Instituto Geográfico Histórico, vamos terminar. A gente falou tanto de Antônio Carlos. Tinha umas brincadeiras dos apelidos que ele botava, né? Que ele disse que nisso ele era bom, né? Ele botava apelido. Aí disse que ele tinha uns apelidos que ele botava em Michel Temer, atribui um apelido, Nestorzinho tinha outro apelido. Ele botou algum apelido em você, você sabia? Não botou não. Eu uma vez me lembro que ele se referiu assim, aquele senhor sem cabelos. Sem cabelo, tanta gente, né? Tanta gente. O apelido que ele botou em Nestorzinho foi defunto lavado. Né? E o que botou de Michel Temer foi gerente de estação de trem. Mordomo de filme de terror. Não, mas nisso ele era bom, dos apelidos. Ele era. Não, ele era um cara tremendamente inteligente. Mordomo de filme de terror. Ele era muito estratégico, né? E ele tinha uma coisa, um poder de síntese também. Ele sintetizava rapidamente o ambiente, o cenário. Depois isso se perdeu com a morte de Luiz Eduardo, mas ele tinha sempre essa sagacidade. Ele foi inspiração. Um episódio que eu tomei conhecimento dele, que vou mencionar aqui, que nunca se falou, isso aqui as pessoas vão ficar sabendo. Para que eu viesse a salvar da morte Haroldo Lima. Foi o seguinte, em 1955, governo de Antônio Balbino, na Assembleia Legislativa no Campo Grande, o Antônio Carlos Magalhães agrediu verbalmente Arnaldo Silveira, que era dentista, médico e advogado, famoso Arnaldo Silveira, sogro de Milton Borba de Oliveira, que é pai de dono daquela menina de espaço, né? Aldalice, etc. Ele arrasou com Arnaldo Silveira. Numa sexta-feira. E chegou ao conhecimento do deputado estadual, então deputado estadual, e depois senador da República, Antônio Fernandes, que era casado com dona Bertini, que está viva aí com 99 anos, tia da minha mulher, em cuja casa eu conheci a minha mulher, Lides. E foi ele que me contou esse detalhe, que Arnaldo Silveira se preparou para matar Antônio Carlos Magalhães dentro do plenário.
pelas ofensas que sofreu. E aí ele foi o Antônio Fernandes, para lá e tal. Quando chegou lá, no primeiro expediente, o Arnaldo Silveira pegou o microfone. Disse: os senhores ouviram na sexta-feira passada as ofensas que eu sofri, a minha biografia, como é que eu vou olhar para os meus netos, como eu tenho condições de sobreviver, de viver, etc. Aí o Antônio Fernandes correu para o Antônio Carlos. O Antônio Carlos, ele está preparando um discurso para legitimar o que ele vai fazer, ele vai lhe matar. Eu tenho informação. Tem a grandeza de pegar o microfone e dizer que você já exagerou, isso não é covardia, isso é um gesto de grandeza. E o Antônio Carlos foi ao microfone, pegou o microfone e se desculpou. Isso é histórico. Isso é histórico. Isso é histórico. Vejam só. O que é que aconteceu? Durante a Constituinte, o Haroldo Lima pegou o Ricardo Fiuza, que era do PFL, sim, um cara de Pernambuco, sim, mas descompôs de uma maneira tal que eu achei um excesso. Terminou a sessão matinal, fomos para o restaurante. E eu fiquei sentado a uma mesa, e o Ricardo veio, sentou-se numa mesa próxima, que deu para eu ouvir ele conversando com amigos dele, e parlamentares também ali no meio, ele dizendo que ele não tinha como carregar aquele peso, que ele tinha a obrigação, tinha o dever de matar, e ia matar o Haroldo Lima. Eu vi isso. Fingi que não vi, não disse nada. Desci, fui no gabinete de Haroldo Lima, chamei e contei a história de Antônio Carlos Magalhães e o que eu tinha acabado de ouvir. E que ele deveria fazer a mesma coisa. Pegar o microfone e dizer que se excedeu. E ele fez. Anos depois, Haroldo Lima foi lá em Porto Seguro, esteve comigo. Fomos jantar juntos, ele com a esposa e uns amigos dele lá e etc. E ele próprio puxou isso. Disse: olha, Joacir, a nossa amizade ficou com responsabilidade, você salvou a minha vida. Entendeu? E não me custou nada fazer aquilo que eu fiz, e etc, etc, etc. Então, são coisas que, pela primeira vez... Mas isso você está trazendo, que a questão do tempo, eu quero mostrar que essa posição de Joacir faz com que ele comece a entender o que é inveja e o que é ódio. Né? São duas palavras, né, que vivem na política. A política, né, é um campo de você fazer uma tratativa sobre esses dois gigantes da alma. Dois gigantes que da alma. Que ele escreve muito bem. Pois é. Um dos tantos livros que ele já escreveu, que é sobre a inveja. Pois e que essa semana... E sobre o ódio também. E sobre o ódio também. A inveja nossa de cada dia, como lidar com ela, e a anatomia do ódio. E escreveu... Como é que você, como jornalista, depois a gente vai entrar, como governar um Estado... Ele escreveu essa semana... Aliás, seus artigos todos são maravilhosos. A Tribuna tem o privilégio de ter você escrevendo todas as quintas-feiras. E todas as quintas-feiras é impressionante o que eu recebo de mensagem, de elogios. E essa sexta-feira, essa terça-feira especificamente, ele escreve sobre a inveja. E ideologia. E meu celular estourou de mensagens, de elogios. Eu vou fazer uns 12 artigos sobre esse assunto. Pois é. Aí, assim, você falou do ódio. Você deu aqui um exemplo, o quanto o ódio pode levar pessoas equilibradíssimas. Né? E também, na sua história, a inveja permeou na sua batalha empresarial. Aí você se torna escritor. Vamos falar um pouquinho de Joacir, escritor. Que chega à presidência da Academia Baiana de Letras e agora no Instituto Geográfico. Você sabe que eu, empresário, lendo muito, sempre li muito. Sempre li muito, muito. Meu passatempo é ler. Poucas pessoas eu conheci na vida que tenha lido mais do que eu. Eu sempre li muito. Eu cheguei a ler quando era menino, numa disputa com Tom Zé. Tom Zé é esse da música, que era mais velho que eu. Eu tinha 15 anos, ele tinha 18, ele era 13 anos mais velho que eu. Ele fez Tom Zé é de Irará, né? Irará. E a gente bolou para ver quem lia mais nas férias de julho. E tal. Aí pegamos uma lista de autores, podia ser de quem fosse aqueles livros. Né? Você fez essa disputa com ele? Foi, para ver quem lia mais livros no mês de julho de 54. No julho de 54. E fui para Ipirá, para a fazenda,
Eu digo, vou dar uma cacete. Aí eu lia lá, na biblioteca, eu pegava do livro daqueles autores que estavam lá, eu pegava os mais finos. Ele fez a mesma coisa, só que ele leu 31, um por dia. Eu li 30 no mês. Eu li 30 no mês. Depois disso eu tenho lido. E eu não faço leitura dinâmica, não. Eu lia 10, 12, 13, 14 horas. Você anota no livro? 100%. Anoto, risco o livro, risco é feito. Isso é um patrimônio para os seus netos. Mas aí eu não escrevia. Aí aconteceu, em 98, um seminário em Porto Seguro, organizado para os 500 anos. E aí o pessoal de Porto Seguro, era um seminário caro, os participantes pagavam $1.500 cada um. E veio gente do Brasil todo. Botaram o Banco Central, Gustavo Loyola, botaram o presidente da Ford, Norberto Odebrecht, Amir Klink e tal, etc. Joelmir Betting. Aí disseram, mas não tem ninguém aqui, nossa, o senhor poderia fazer uma palestra? Eu digo, posso, qual é o tema? Eu digo, o que vocês quiserem. Eu tenho quanto tempo? Um mês para fazer? Pô, um mês, até árabe, falar qualquer coisa. Aí disseram, o senhor poderia falar sobre inveja no trabalho? Claro. Bom, eu tinha noção, porque eu via, mas aí já tinha leitura sobre inveja, peguei aqueles 30 dias, o que é que tinha dessa área ali, uns 5 ou 6 livros naquele tempo lá e tal, mas com a experiência que eu tinha, fiz a palestra. Eles fizeram uma pesquisa para saber qual foi, na ótica dos empresários, a palestra mais útil para o trabalho deles, e disseram que foi a palestra sobre a inveja. Interessante isso. Aí, veja só, aí eles disseram, olha, em Ilhéus, vamos ter uma palestra lá em Ilhéus, no centro de convenções e tal. Marcaram 8 horas da noite, só que era uma prestação de conta, quando me passaram a palavra era 10 horas da noite, o pessoal já estava cochilando. Mas eu aí fiz a palestra. O pessoal despertou no interesse, etc. Aí uma semana eu leio no Jornal à Tarde, né, de L. Pólvora, uma crônica. Eu nem sabia que ele estava no auditório, dizendo que sentiu inveja, no sentido bom da palavra, certo, etc. E fez um elogio tremendo à minha palestra. Eu não conhecia pessoalmente o L. Pólvora. Eu digo, sabe de uma coisa? Eu vou escrever um livro. Né? E não contei a ninguém que estava escrevendo o livro. E aí, minha nora, Gabriela, recém-casada com o Jô, meu filho, e vi, mas, sogrinho, você está escrevendo todo dia aí, essa coisa toda e tal. O que é que você está escrevendo aí? Eu digo, você não conta para ninguém. Não, não. Ela estava com o chocolate lá em casa. Sim. Eu digo, estou escrevendo um livro. Está escrevendo um livro? Já escreveu quantas páginas? Eu disse, 6. 100 páginas? Eu digo, não, 6. Ela ficou numa decepção tremenda. 6? Mas eu escrevi um livro. E o livro saiu, e aí eu recebi fiquei surpreso com o convite de Jô Soares, para o programa dele de Jô Soares. Eu já tinha feito nele, quando ele estava no SBT, eu fiz entrevistado por ele sobre o Código do Consumidor. Mas ele estava no SBT. Já agora na Globo, ele me convidou, ele falou sobre isso. E aí pronto, o livro está lá, 5ª edição, e etc. Que interessante. E tal. E é um livro... Porque para o empresário, né, em ambientes competitivos, a inveja é um motor natural empresarial, né? Não, a competição é natural, mas a inveja é destrutiva. Sim. A competição é positiva, porque você tem 100 e eu quero ter 102. Não estou dizendo que ela é positiva, mas ela flora em ambiente competitivo. Não, mas é o seguinte, aqui na inveja o cara não quer competir com ele, quer destruir. Quer destruir. Exatamente. Ele vai lá para dizer que a sua proposta é isso, é quieta e tal. Ela é negativa, ela não tem nada de positivo aí. Não tem. Eu tenho um projeto de lei para o CAD poder usar esse tipo de ação de empresas contra empresas grandes contra menores, porque elas, para evitar que essas empresas cresçam, elas começam a criar diversos processos. Certo? Então, esse tema é muito importante para você, para tudo, para regular, né, regular a vida. Sim, aí você começou a escrever esse, tomou gosto, né, Marcelo? Aí tomei gosto.
Aí parti. Quando eu descobri que o livro ficou com 1000 páginas, eu descobri que eu tinha colocado, porque uma das maiores fontes, o maior de todos os ódios, é o gerado pela inveja. Embora haja ódios de outra natureza. Aí o livro está grande demais. Aí eu tirei, separei, botei a inveja e botei, o outro fiz o ódio. E você já sentiu inveja de alguém, ódio de alguém? Não, não há na face da terra que não sinta inveja. Certo. Mas de alguém, especificamente? Calma. Aí o Jô Soares me fez essa pergunta. Ah, foi? Foi. E você? Eu estou bem de pergunta. Foi. Ele fez assim, você tem inveja de mim? Ele perguntou. Eu digo, não, Jô, eu não tenho inveja de você, porque a inveja só graça entre iguais ou quase iguais. Quem tem inveja de você são os seus colegas da televisão. Perfeito. Eu não tenho inveja porque você, por exemplo, é um grande comunicador, brilhante, ao contrário, eu admiro. Agora, em outras áreas, por exemplo, você não chega nem ao meu rastro. Por exemplo, se eu pegar você para jogar tênis, você não faz ponto. Comecei a brincar com ele. Assim, aí ele perguntou, e você? E você sente inveja? Claro que eu sinto inveja. Ele disse, de quê? Diga aí. Eu digo, você não ouviu a Amália Rodrigues? A música de Amália Rodrigues está errada. De quem eu gosto, nem as paredes confesso. Não, a gente confessa de quem gosta. Eu poderia dizer o seguinte, a quem invejo, nem as paredes confesso. Se eu digo que a inveja é um sentimento inconfessável, como é que você quer que eu confesse? Agora, o que eu faço, Jô, é o seguinte, como eu sei, sou bem informado sobre isso, eu procuro transformar a inveja, eu digo, você está doente, você tem que melhorar. Eu transformo a inveja em competição ou para me engrandecer na admiração. Então, eu me autoanaliso e não me deixo consumir pelo sentimento da inveja. Ser contaminado por essa doença. Entendeu? E é isso que eu aconselho no livro. O sujeito não querer confessar, porque ninguém confessa. Você vai para um júri, por exemplo, o cara já matou, o pai matou a mãe, porque não sei o quê, etc. Por inveja não, porque o sentimento da inveja é um sentimento pessoal de inferioridade. Entendeu? Não há boa inveja. Não existe boa inveja. Ai, meu Deus, você vai para a Europa, que inveja eu tenho? Isso não é inveja. A pessoa usa a palavra de maneira imprópria. Na inveja, você se sente infeliz pela felicidade do outro. Essa que é a boa inveja. Que até eu digo lá, o próprio... Porque a má inveja, que a gente chama de má inveja, que é patológica. É quando você fica feliz com a desgraça do outro. Aí, essa que é patológica. Essa que é doentia. As pessoas saudáveis. Jesus Cristo sentia inveja. Aliás, são coisas que a gente diz para o pessoal não ficar achando e tal. Que Jesus, para mim, foi um grande homem. Jesus teve escravos. Maomé teve escravos. Buda teve escravos. Confúcio teve escravos. Castro Alves teve escravos. Zumbi dos Palmares teve escravos. Entendeu? Então, inveja, todo mundo sente inveja. Agora, uns mais, outros menos. Os espíritos superiores reconhecem o sentimento e trabalham no sentido de transformar esse sentimento numa plataforma do seu crescimento pessoal. Só fechando, algum livro escrevendo para fechar esse momento? Tem obra aí? Intelectual. Eu fiz um livro que se chama A Força da Vocação, que todo pai de família deveria tomar conhecimento do teor desse livro. Que a coisa mais importante que uma pessoa pode fazer na vida é se encontrar com a sua vocação. E no mundo inteiro, pesquisas revelam que o cara se descobre na fase adulta da vida exercendo uma profissão que não é a profissão dos seus sonhos, né? Então eu desenvolvo o pensamento de Confúcio, que formulado 500 anos antes de Cristo. Escolha bem a sua profissão e você não terá que trabalhar um dia sequer na sua vida, né? Você prospera. É a força da vocação. O último livro que eu fiz é um livro grande, 850 páginas, é um livro para explicar às pessoas que não entendem nada do que é esquerda e direita, ficam confusos e tal, né? Ficam achando, por exemplo, que o governo de Lula e de Dilma são governo de esquerda. Não, eles são governos fascistas. O governo de Lula é fascista.
China comunista, não existe China comunista, China fascista. O Vladimir Putin é fascista, era tudo aquilo que o menino queria ter. Por exemplo, vocês dois que eu conheço, vocês pertencem à esquerda democrática, entendeu? Quer dizer, vocês não acham que o mérito deva ser ignorado. A esquerda totalitária, que você tem a esquerda democrática, a esquerda autoritária e a esquerda totalitária. Como a direita democrática, a direita autoritária e a direita totalitária. A esquerda e a direita, todo governo comunista termina fascista, no fascismo. Já aconteceu com a China, já aconteceu com a Rússia, já está acontecendo com Cuba. Cuba é hoje mais fascista, os milionários que tem lá, associados com o pessoal do poder, com o judiciário, com as Forças Armadas. Entendeu? Então, esse livro enfoca mostra essa, como é, essa, mostra como essa é. visão. Mostra como é. E tem algum livro na prateleira ainda sendo produzido? Eu tenho na prateleira o seguinte, estou fazendo uma redução do livro a esquerdas e direitas para o editor ser traduzido para línguas, outras línguas, né? Em vez de 800 páginas e tal, e é possível botar umas 400 páginas. E eu lanço, esse ano ainda, o primeiro volume dos fragmentos de memórias, como eu denomino as memórias que eu estou escrevendo. São quantos livros, Joaci, no total? Já editados? São 8 editados. Agora eu tenho mais, e os artigos da Tribuna, por exemplo, eu vou separar, porque já são 1000 e tantos artigos que eu tenho aqui na Tribuna. E muita gente que está separada, etc., eu vou pegar por tema e etc., e fazer alguns volumes para atualizar, porque tem textos, de fato, de muito esforço. Bom, chegamos nos 2 últimos momentos do nosso programa. Né? O direto ao ponto, que é um bloquinho que a gente faz de perguntas e respostas, que você tem que responder com 2, 3 palavras no máximo. Né? E depois, no final, o seu legado. O que é que você imagina como legado? Bom, essas perguntas são diretas. Então, vamos lá. Negócios ou jornalismo? É o seguinte, jornalismo é uma coisa e negócio é outra coisa. Mas a gente está querendo saber o que é que você prefere. Eu prefiro hoje negócio. Ler ou escrever? Eu acho que ler é muito mais agradável. Muito mais agradável. Escrever dói. Dói muito. Você tem alguma rotina? Eu tenho sim alguma rotina. Eu distribuo o meu dia priorizando as coisas fundamentais, né? A minha saúde, a minha prosperidade, a minha intelectualidade e a boa convivência com a família e com os amigos. A imprensa continua sendo esse tal do quarto poder? Sem dúvida. Embora a imprensa de hoje se transformou nos últimos 30 anos de uma maneira impressionante, né? Nós não poderíamos imaginar as mídias sociais hoje, né? Que competem até com a televisão, quanto mais. Você se transformou também num homem tecnológico? Não, eu não sou sou um admirador da tecnologia, reconheço o grande valor e a indispensabilidade dos tecnólogos, e faço um esforço muito grande para colocar a tecnologia a serviço do meu bem-estar e das pessoas próximas a mim. Tem alguma competência, dentre tantas, que é reconhecida por todos, né, que Joaci tem e que não é revelado e ao qual você tem uma fórmula própria de tratar essa competência? Acredito que não. As pessoas pensam que eu sou leigo, embora seja membro da Academia Baiana de Educação, né? Eu, atualmente, como empresário, sou membro da Academia Baiana de Educação. Mas o assunto que eu acho que eu mais domino é a educação e o significado para a vida dos povos. O Brasil só tem um problema do qual derivam todos os outros. É a péssima educação que pratica do fundamental ao ensino superior. Tivemos aqui nosso amigo Cristóvão Buarque, que falou muito sobre isso. Extraordinário. Uma comida. Uma comida? Feijoada. Um bom filme e uma boa música.
Olha, o maior filme que eu já assisti é O Poderoso Chefão, né? E uma boa música, Está Faltando Um. Aquela que o compositor fez para o seu pai. O né? pai, está faltando aquela música na mesa. Naquela mesa está faltando ele. E a saudade dele. Aquilo aí pode tocar 1000 vezes e me vem lágrimas aos olhos. Você sente falta de quem? Eu vou responder, não é original. Eu sinto falta, mas precisa alguma coragem para revelar isso. Eu sinto falta de mim mesmo. Um lugar favorito. Fala isso, você fala da juventude? Claro, da juventude. Você saber que você está com os dias contados, né? Aliás, todos nós estamos com os dias contados, Sim. Uns mais, outros menos. A cabeceira da pista está ficando mais perto. Embora eu já esteja cansado de enterrar gente mais jovem do que eu. Um lugar favorito? Guarajuba. Uma saudade. Meus pais. A melhor versão de Joacy Góes? Eu acho que cada um de nós é único, imortal e irrepetível. Bom, a gente chega no final, né? O bloco final, que é o ponto final. Né? Eu posso me julgar até um privilegiado também, Roberto. Assim como você teve momentos lá atrás que você trouxe, eu tenho um momento atual que me deixa muito... Joacy é a pessoa que eu gostaria de ter conhecido muito antes. Mas Deus me foi generoso que, ao conhecê-lo e me aproximar, nos tornamos amigos e eu tenho tido algumas oportunidades de beber nesse poço de sabedoria. E uma vez, a gente brincando, como é o nome do seu cachorrinho? Eu esqueci o nome. São dois. São dois, mas... Gigante e o Colosso Golias. Gigante e Golias. Aí a gente tomando um vinho, coisa que eu, né, às vezes eu tenho esse privilégio e a gente tomando um vinho, e nesse dia eu e ele apenas, a gente estava até mais tarde falando de um monte de coisa e tal, e aí começamos a tomar vinho, uns vinhos maravilhosos, e toma ele vinho, num determinado momento, aí eu dizia, assim, esse tira-gosto aqui, que tira-gosto duro é esse? Ele falou assim, você está comendo a comida de Golias. Ele fica do lado dele. Ele fica com o tira-gostozinho, que é uns milhinhos duros, ele fica dando a Golias. Aí a gente já veio lá para as 10 da noite tomando vinho. Olha, e ele com uma fama, o bichinho estava comendo muito. E também, só para complementar, também disse que essa é a melhor versão dele, que ele é um anfitrião. Isso é. Um excelente anfitrião. Bom, mas aí a gente, né, vê, e quem tem sabe que você convive com uma família maravilhosa, com filhos, netos, sua esposa, Lídice. Então a gente queria que você deixasse uma mensagem, né, para eles, para os seus amigos, para os que lhe admiram. Do que você imagina que você deixa de legado, não é? Para as gerações que estão para trás de você, né? Para os que virão mais no futuro também. Assim, qual é o grande legado que Joacy Góes deixa, né, escrito, deixa de exemplo, deixa na sua passagem, que ainda certamente durará muito tempo na Terra? A coisa mais importante que eu acho, a coisa que eu deixo para a minha família e os meus amigos, aqueles que convivem mais de perto, é o seguinte: eu não deixo que as coisas do exterior afetem o meu sentimento de felicidade e alegria. Eu não mudo a minha rotina de leitura, de jogar tênis, de sorrir, de felicidade, independentemente do estado da minha conta bancária. Né? Uma conquista ou uma derrota, eu não deixo nem me entusiasmar aquilo que se chama de conquista, nem deixo me abater por aquilo que tradicionalmente se chama de derrota. Eu tenho uma trajetória e eu descobri, por tanta leitura, que eu não estou sendo nada original com isso, porque Goethe disse a mesma coisa e Jorge Luis Borges, na Argentina, disse a mesma coisa.
devemos tratar tanto o fracasso quanto o triunfo como impostores que interferem naquela conduta retilínea que você deve ter ao longo da sua vida. E como elemento complementar, dizer que para a consolidação disso, eu sou muito feliz com a qualidade da família que eu tenho, com a qualidade da mulher com quem me casei, que voltaria a me casar com ela hoje novamente, né? Dos filhos que tenho, são diferentes os dois, né? Um é empresário e o outro é músico. Um é heterossexual, o outro é homossexual, e eu não distingo dos dois qual é o mais grande dos dois, entendeu? Então são duas pessoas que me têm ensinado muito a cada dia, com a minha mulher, com os meus netos, a ser cada dia um pouco melhor do que eu me esforço para ser. Finalizamos, mas a gente tinha um presente para entregar a você, para que você pudesse, na hora que estiver escrevendo, poder lembrar desse momento que nos possibilitou grandes ensinamentos. Então, vamos entregar. Ah, que maravilha, rapaz. Eu já estava aqui até olhando, quase, eu já ia meter isso no bolso aqui. Já não vou precisar. Mas essa tem um carinho especial do Multiálogos. Ah, rapaz, é verdade. Você está batizado como um homem que também do Multiálogos. Aí agora o que eu vou fazer é botar lá na sala onde eu recebo os amigos. Muito obrigado. Muito obrigado. Maravilha. Muito obrigado pela oportunidade. Uma felicidade. Muito bom. Poder viver esse momento. E que outros venham. E que outros.